Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Glória a Deus, eu sou o pastor Antônio Júnior e vocês não imaginam a alegria que eu estou aqui hoje de poder compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero agradecer desde já a todos vocês que têm compartilhado, têm enviado essas orações para cada pessoa que vocês conhecem. Irmãos, eu recebi uma mensagem agora mesmo no meu celular de um irmão muito querido que ele falou que recebeu um milagre na área financeira, através das orações aqui. Eu estava aqui orando e aí eu entreguei uma palavra, eu falei que Deus iria fazer um milagre naquele dia mesmo e a partir daquele dia ele ia ver portas se abrindo. Irmãos, aconteceu exatamente assim, Deus é maravilhoso. Ele me contou que duas portas que eram impossíveis de serem abertas, não tinha como mais dar certo, de repente Deus liberou. De repente Deus destravou no mundo espiritual e ele pôde receber um milagre e Deus tem feito uma obra linda. Então são testemunhos assim que vão nos fortalecendo. Eu fico tão feliz quando eu vejo testemunhos de pessoas que me param na rua, onde eu vou, e elas contam: pastor, eu preciso te contar a bênção, o que Deus fez através dessas orações. Então se você tem algum testemunho, deixa aqui embaixo, isso encoraja a gente, vai incentivar outras pessoas a quererem acompanhar também essas orações. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre como nós podemos ser usados por Deus nesta geração. Olha, o meu maior desejo é poder ser mais e mais usado pelo Senhor, mas principalmente eu quero ter um relacionamento com Ele a tal ponto de que vai ser algo natural, algo espontâneo. E por que eu estou te falando isso? Porque sabe o que eu tenho percebido hoje em dia, irmãos? É que as pessoas estão ficando cópias umas das outras. Nós precisamos aprender, irmãos, que Deus ele quer nos usar do jeito que nós somos, com o nosso temperamento, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos também, porque a gente é falho e Deus quer fazer milagres na nossa vida para nos provar que Ele nos chamou e Ele não errou o endereço. Ele sabe a quem Ele chama, a quem Ele escolhe, porque Ele é quem capacita. Amém? Então, irmãos, muitas vezes a gente recebe uma palavra, por exemplo, a gente vai na igreja, a gente escuta uma mensagem e aí a gente usa aquela mesma mensagem para abençoar alguém. E Deus usa mesmo, irmão, Deus é maravilhoso. Mas você já parou para pensar que você pode ter a sua própria revelação com Deus? Você pode ter a sua própria experiência com o Senhor? Irmãos, eu vou contar uma coisa que aconteceu aqui dentro de casa. Eu e a minha esposa, a gente fala muito de Deus para os nossos filhos, estimula eles a ter a sua própria vivência, sua própria experiência com Deus. E aí então surgiu um assunto de batismo. Os nossos filhos ainda são novos, né? Meu filho tem 7, o Daniel, e a Lorena tem 10 anos. Mas eles já aceitaram Jesus no coração, eles já sabem da decisão que eles tomaram e agora eles querem se batizar. Mas aí a nossa filha Lorena, ela falou: papai, antes de me batizar eu quero ter uma experiência com Deus. Eu estou pedindo a Deus uma experiência. Irmãos, eu achei lindo aquilo porque é exatamente o que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer te dar as suas próprias experiências. Deus não quer que você viva à sombra de alguém. Lembra de Davi, quando ele foi enfrentar o gigante? O que aconteceu? O rei Saul colocou a armadura dele sobre Davi. Davi tentou andar com aquela armadura, mas ele não conseguiu, era muito pesada. Então Davi, ele foi do seu jeito. Ele foi com aquilo que ele sabia. Ele pegou as pedrinhas e foi com o seu estilingue. Eu fico imaginando, sabe o que, irmãos? A multidão rindo de Davi. Rindo, mas torcendo assim para que desse errado, porque era nítido, irmãos, que Davi iria morrer, que ele não conseguiria vencer o gigante, mas Deus estava com ele e isso aí faz toda a diferença. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, ou seja, quando você tem a bênção de Deus sobre a sua vida, você só anda para frente, Deus te dá vitória, Deus faz com que você conquiste coisas que seriam impossíveis aos olhos humanos, mas porque a bênção de Deus está do seu lado. Então eu quero te mostrar aqui hoje que quando você fica imitando os outros, copiando as outras pessoas, você limita a unção do Espírito Santo de Deus. Irmãos, quando era no Antigo Testamento, o que acontecia? O Espírito Santo vinha somente sobre algumas pessoas. Mas agora na Nova Aliança, depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que agora Deus derramou o Espírito Santo sobre todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador. Isso é maravilhoso. Inclusive, lá no livro de 1 João, diz que nós já temos a unção do Espírito Santo
e ela nos ensinará todas as coisas. Deixa eu te explicar. Quando a Bíblia fala todas as coisas, é tudo, irmãos, é tudo. O Espírito Santo vai te ensinar como ser um filho melhor, como ser um pai melhor, uma mãe, um esposo, uma esposa melhor. Sabe, o Espírito Santo vai te ensinar as coisas básicas da vida, desde arrumar uma cama, desde conquistar. Irmãos, eu lembro quando eu fui conhecer a minha esposa, eu pedi a direção do Espírito Santo. Eu pedi ajuda. Eu falei, Espírito Santo, me ensina a conquistar essa moça. Me ajuda a conquistar ela. Irmãos, isso serve para todas as áreas da sua vida, para a sua área sexual, para a sua área íntima em todas as formas. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: não queira viver a vida do outro, viva a sua própria história, amém? Eu quero contar um exemplo aqui, você vai ficar surpreso de ver como Deus gosta de usar a pessoa na sua individualidade, com o seu jeito, com o seu temperamento, sem ter que ficar copiando o que o outro está fazendo. A gente percebe isso também nas igrejas, né? Já percebeu? Você vai nas igrejas, parece que está tudo igual, as pessoas repetem o mesmo método. Irmãos, eu acredito que Deus usa métodos, Deus usa fórmulas, Deus pode fazer o que Ele quiser, mas a gente fica se limitando, porque é sempre tudo o mesmo padrão. Daqui a pouco uma igreja lá nos Estados Unidos começa a mudar o jeito do culto e aí a gente traz tudo isso para o Brasil. As músicas vão ficando todas parecidas. Irmãos, Deus está procurando pessoas únicas, pessoas genuínas, que vivem a sua própria essência. Amém? Glória a Deus. Eu acredito que Deus vai falar muito forte ao seu coração hoje. Então vamos começar com a mensagem, depois nós vamos orar. Antes de começar, só quero pedir rapidinho para você se inscrever no meu canal. Você que foi convidado por alguém para estar aqui hoje, você recebeu a oração lá no WhatsApp e agora você está aqui no meu canal. Eu quero pedir para você se inscrever. É muito rapidinho, clique no botão inscrever-se, ative o sininho que vai aparecer aí do lado e selecione a opção todas, tá bom? Assim você vai receber uma oração no seu celular todo dia, de manhã e à noite. Glória a Deus, então vamos lá. Irmãos, como eu disse para vocês, muitas vezes a gente se limita e a gente acaba limitando o poder de Deus na nossa vida porque a gente fica querendo viver a vida do outro. Justamente porque nós queremos ter o mesmo resultado que a outra pessoa está tendo. Mas, irmãos, o mais bonito de tudo é que Deus, Ele pode dar o mesmo resultado e até maior e até melhor, desde que você seja você mesmo. E pensando nisso, eu quero ler para você uma passagem que está lá em 2 Reis, capítulo 2. Eu quero só te explicar o que aconteceu nesse momento para você entender o quanto a Bíblia é maravilhosa, o quanto ela é perfeita. Nesse capítulo 2 de 2 Reis, nós vemos que o grande profeta Elias, aquele homem que fez descer fogo do céu, ele estava prestes a ser levado por Deus. Ele não passaria pela morte. Deus falou que ia levar aquele homem porque realmente Elias era diferenciado, né? E aí a Bíblia diz que do lado de Elias tinha um discípulo, tinha um aprendiz. Era o seu filho na fé chamado Eliseu. Eliseu seguia o seu líder, Elias, por toda parte. Ele servia, ele aprendia, ele não desgrudava do seu mestre por nada. Por quê? Ele sabia que algo grande ia acontecer e ele também queria receber isso da parte de Deus. Então, eles chegaram à beira do Rio Jordão e para eles atravessar esse rio, a Bíblia conta lá no versículo 8 o que Elias fez. Presta muita atenção no gesto de Elias. Eu vou ler para você, 2 Reis, capítulo 2, o versículo 8. Diz assim, ó: Elias enrolou o seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Olha que cena poderosa, irmãos. Aqui diz que Elias enrolou o seu manto, talvez como quem enrola um pergaminho, por exemplo, e ele fez isso provavelmente para dar mais firmeza, e então ele bateu nas águas. E como no tempo de Moisés, né, o rio se abriu na hora. Os dois atravessaram a pés enxutos. Olha que milagre maravilhoso, né? E aí do outro lado aconteceu então a despedida. E de repente, enquanto eles estavam conversando, a Bíblia diz que uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo, apareceu diante deles, separou os dois e Elias foi levado para o céu no redemoinho. Agora pensa nessa cena aqui, tente imaginar o que se passou na cabeça de Eliseu. O homem que ele mais admirava, o profeta Elias, ele foi tirado dele de uma forma espetacular. Ele ouviu o barulho, ele viu aquele vento, muito forte, ele viu o fogo e de repente ficou aquele silêncio.
E a Bíblia diz que Eliseu rasgou as próprias roupas num sinal de luto profundo. Ele sentiu uma dor no coração muito grande e, de repente, ele viu caindo do céu o manto de Elias, a capa que aquele profeta usava, que simbolizava a sua autoridade, o seu ministério. De repente caiu sobre Elias. E Elias então teve um misto de sentimentos, né? Um sentimento de saudade, um sentimento de gratidão a Deus. De repente ele estava todo empolgado e ele pegou aquele manto. Irmãos, aquele pedaço de pano parecia que não servia para nada, né? Mas representava a unção de Deus naquela época. Como eu disse para você, o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele descia sobre algumas pessoas apenas, e não sobre todas. Então aquele manto representava que agora a unção que estava sobre Elias veio sobre Eliseu. E junto com essa unção veio uma autoridade muito forte, mas também vieram os desafios. E para começar, Eliseu, ele estava do lado errado do Rio Jordão. Ele precisava voltar. E agora ele estava sozinho com o rio inteiro pela frente. Irmãos, é agora que eu quero conversar com vocês sobre algo que o Espírito Santo colocou no meu coração enquanto eu estava meditando aqui na palavra. Olha só o que aconteceu em 2 Reis, capítulo 2, só que agora os versículos 13 e versículos 14. Preste atenção no que a Bíblia diz. Em seguida, Eliseu pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do Jordão. Ele bateu nas águas com o manto e gritou: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Olha que coisa maravilhosa, não é verdade, irmãos? Aqui a gente vê o milagre acontecendo da mesma maneira. Mas eu não sei se você percebeu, mas aqui na Bíblia diz que Eliseu, ele pegou o manto e bateu na água. Você percebeu que Eliseu, ele não enrolou o manto, assim como Elias fez? Ou seja, Eliseu, irmãos, ele não repetiu o método, ele não repetiu a fórmula, ele não fez exatamente como seu mestre tinha feito. Ele simplesmente pegou aquele símbolo de autoridade, que era aquele manto, e ele bateu na água com força. E o que aconteceu? O mesmo resultado. As águas se abriram exatamente do mesmo jeito. Olha, eu sei que muitos de vocês devem estar pensando assim: "Uai, pastor, mas que detalhe tão pequeno, será que isso importa mesmo?" Irmãos, é isso que o Espírito Santo está nos guiando hoje. Porque muitas vezes a gente olha para essa história e a gente fica tão focado na carruagem de fogo, naquele redemoinho, no manto caindo do céu, mas a gente se esquece de analisar o que aconteceu depois disso. Por que será que Elias enrolou o manto? A Bíblia não fala. Talvez fosse o jeito dele, talvez fosse a maneira dele de se expressar, talvez fosse um costume, dos profetas mais velhos. Mas a verdade é que agora a bola da vez estava com Eliseu. E Eliseu não era Elias. Olha, eu sei que muitos de vocês estão envolvidos em ministérios de igreja. É muito comum você querer repetir o que o seu líder fez, o que o seu líder de célula fez, o que o seu pastor fez. Irmãos, é bênção de Deus. É certo a gente honrar aquilo que os outros fizeram no passado, mas nós devemos entender que Deus tem algo único e especial para a nossa vida. E é por isso que você tem que ser você mesmo. Não tenha medo do julgamento das pessoas, não tenha medo se os outros vão te criticar ou não. Irmãos, Jesus, ele trilhou o caminho que o Pai tinha para ele, mas ele tinha o seu próprio jeito de agir, de falar, de pensar. E ele mesmo disse que por causa disso, Jesus tinha tantos inimigos, mais do que os cabelos da sua cabeça. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse. Então é normal que as críticas venham, é normal que as pessoas se levantem contra, principalmente se você está fazendo uma coisa que ninguém nunca fez. Se você está acreditando em algo que você nunca ouviu um testemunho a respeito disso. Irmãos, eu falo muito aqui da área sentimental, Porque foi uma área muito importante da minha vida, continua sendo, e eu sei que muitos de vocês estão no tempo da espera. Muitos de vocês ainda são solteiros, e eu me lembro que na época, na minha igreja, não tinha nenhuma moça com quem eu me identificava, com quem eu achava que poderia dar certo. Então, a minha oração era a seguinte: Deus, os meus olhos hoje não estão vendo nada, nenhuma saída, eu não estou vendo uma possibilidade de dar certo, mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor manda fazer, o Senhor traz essa pessoa de onde quer que esteja. Eu sei que o Senhor vai fazer, Pai. Eu só peço uma coisa, que quando eu encontrar essa pessoa, que eu esteja preparado, que eu seja o homem de Deus que ela está buscando e que ela seja a mulher de Deus que eu estou buscando. Então, irmãos, a história que nós estamos construindo com Deus é uma história linda. Por quê? Porque é uma história única. É algo novo que Deus está fazendo na sua vida.
Eu acredito muito que Deus vai levantar aqui mesmo de pessoas que estão me ouvindo, Deus vai levantar profetas, pastores, evangelistas, apóstolos. Eu creio que muitos de vocês serão usados no ministério de forma poderosa e vocês podem ter o seu próprio jeito de pregar, de aconselhar, de ajudar as pessoas. Mas isso também não se envolve somente na questão ministerial. Irmãos, para pensar, nós precisamos ser luz no nosso trabalho, na nossa família, na escola, aonde quer que a gente vá. E eu me lembro de um testemunho muito forte de um homem chamado David Green. Talvez você nunca ouviu a história desse homem, é um americano. Eu vou contar aqui de forma resumida só para você entender como que Deus trabalha na vida de cada um individualmente. Esse homem, ele veio de uma família de pastores. E por causa disso existiu uma pressão muito grande sobre ele para também se tornar um pastor. Só que Deus não tinha chamado ele para esse ministério, porque na verdade esse homem era um empreendedor. Ele gostava de comprar, de vender, de negociar. Ele sentia prazer nisso, sabe? E ele queria servir a Deus com isso, mas a sua própria família não acreditava nele. Toda vez que ele era promovido, toda vez que ele começava a ganhar mais dinheiro, a sua mãe chamava ele no canto e dizia: "Ô meu filho, mamãe está tão feliz com você, você está prosperando, está ganhando dinheiro, mas quando é que você vai fazer a obra de Deus? Quando é que você vai assumir o chamado que Deus tem para você de pastor?" E ele falava para a mãe dele: "Ô mãe, eu não tenho esse chamado, eu quero que você entenda que Deus pode me usar no meu trabalho." Mas irmãos, o tempo passou, a família dele não entendia essa maneira dele de servir a Deus, e sabe o que aconteceu? Ele montou uma loja chamada Hobby Lobby. É uma loja tão famosa nos Estados Unidos que hoje já tem mais de 1000 lojas, irmãos, gigantes nos Estados Unidos. Ele se tornou um homem bilionário e sabe qual é a notícia boa? Hoje ele tem servido a Deus através das suas finanças. A Bíblia diz que os ricos, eles devem ser ricos em boas obras. E sabe o que acontece? Hoje ele é um dos maiores investidores no reino de Deus. Ele pega grande parte do seu rendimento, dos seus lucros e ele investe em missões. Olha que coisa linda, irmãos. E eu já fui na loja dele, eu já tive esse privilégio. Quando eu cheguei na loja dele, eu me emocionei, porque lá dentro só toca louvores. Ou seja, dentro do seu ambiente de trabalho, ele hoje evangeliza as pessoas. Quando você vê as decorações que tem na loja, porque é uma loja de decorações, né? Coisas para casa e tudo mais. Ali tem muitos versículos bíblicos, tem muita coisa ali para edificar a vida das pessoas. Então eu quero que você entenda que Deus vai te usar do seu jeito. Não importa se você não vai ter um cargo na igreja, se você nunca vai pegar no microfone, Deus ele pode te usar aí na sua vizinhança. Faça reuniões dentro de casa, chame pessoas para orar. Deus pode te usar de maneira poderosa, amém? Você pode ser luz na vida dos outros sem ter que ser uma cópia de ninguém, tá bom? Então nós já vamos orar, mas eu só quero contar mais um exemplo aqui, que eu me lembrei agora, que é a história de Gideão. Lembra de Gideão? Aquele menino que sofreu muito, ele estava se escondendo dos seus inimigos. Inclusive a Bíblia diz que naquela época os inimigos roubavam todas as plantações, todas as colheitas do povo de Israel. O povo passava fome e com isso eles estavam se escondendo em cavernas. E Gideão estava lá, escondido num lugar onde se pisava em uvas. Ele estava malhando trigo para que ninguém visse ele. Ou seja, ele estava com medo, ele se sentia a última pessoa do mundo, a pessoa mais improvável, assim como muitos de vocês aqui, que talvez moram numa casa simples, num bairro simples, numa cidade que talvez muita gente não conheça. Mas irmãos, Deus não liga para nada disso. Deus, ele chama os improváveis. E Deus então um dia apareceu para ele através de um anjo. O anjo apareceu para ele e disse: "Você é um guerreiro corajoso." Sabe o que Gideão falou? "Ah, Senhor, me desculpe, mas eu não acredito nisso, porque se o Senhor estivesse realmente com a gente, por que isso está acontecendo então? Por que nós estamos sofrendo tanto?" Irmãos, essa muitas vezes é a nossa desculpa, né? Essa muitas vezes é a nossa incredulidade. Mas olha só o que a Bíblia diz, eu vou ler para você, daqui a pouco nós já vamos orar. Está escrito lá em Juízes capítulo 6, o versículo 14 ao 16. Diz assim, ó: "Então o Senhor se voltou para Gideão e disse: Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem está enviando você." Mas então Gideão perguntou: "Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família."
E então o Senhor disse: certamente estarei com você, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Aqui Deus estava dizendo o seguinte: Gideão, vai na sua força, vai na força que você tem. E aí, irmãos, eu pergunto uma coisa: qual força que Gideão tinha, irmãos? Ele tinha acabado de mostrar ali o currículo dele de fraqueza, de pobreza. Ele falou: olha, eu sou da família mais pobre, eu sou o menor dessa família, eu sou o menos importante da minha casa. Ou seja, Gideão não tinha nada para oferecer. Mas ele não falou para Gideão assim, ó: vai, Gideão, vai na força de Moisés, do mesmo jeito que eu usei Moisés no passado, eu vou te usar agora. Do mesmo jeito que eu dei estratégia para Josué, eu vou te dar agora. Vai lá, lidera como Davi. Não, irmãos, Deus não falou nada disso. Deus falou para ele: vai nessa tua força. Ou seja, eu estou chamando você para ir do seu jeito, com o seu passado, com as suas limitações, com a sua personalidade. É aí que eu vou fazer um grande milagre. E você vai derrotar um exército inteiro, como se fosse uma pessoa só. Aleluia! Irmãos, então essa é a mensagem que eu queria trazer hoje, para que a gente não limite o que Deus possa fazer na nossa vida. Você tem muitas qualidades, você tem muito potencial. Aonde quer que você esteja, Deus pode te usar aí, e não importa se você tem medo, assim como Gideão, ele estava cheio de medos. Não importa se você vai dar desculpas, porque Deus não aceita nada disso. Deus está te dizendo: eu vou te usar do jeito que você é, com esse jeito talvez brincalhão, com esse jeito talvez muito espontâneo, ou talvez você que é mais introvertido, você não gosta de conversar muito com as pessoas. Deus pode te usar para aconselhar os outros. Deus pode te usar de uma maneira que eu não conseguiria ser usado. Eu não consigo alcançar as pessoas que você consegue. E é isso que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar nesse momento. Quero muito que você escreva aí nos comentários se Deus tocou no seu coração. Escreva assim: eu precisava ouvir essa palavra hoje. Aleluia. Glória a Deus. Então feche os teus olhos e no final da oração, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas. Eu creio que mais uma vez o Senhor vai te usar na vida dessas pessoas. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia na tua presença, agradecer pela nossa saúde, pela nossa vida. Obrigado porque se nós estamos respirando, é porque o Senhor tem nos sustentado, é porque o Senhor ainda tem planos para cada um de nós. Pai, e obrigado porque o Senhor não nos fez como robôs, o Senhor nos fez de forma única e especial. O salmista Davi diz que o Senhor nos fez de forma assombrosa, maravilhosa demais. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez com um propósito, uma identidade especial. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós olhamos para os lados, nós olhamos para os nossos irmãos e desejamos ser como eles, muitas vezes até temos inveja. Senhor, tira esse sentimento da nossa vida, Pai. Nós queremos olhar para a nossa própria história, para o nosso coração, para aquilo que o Senhor está fazendo na nossa própria vida. Perdoa-nos, Senhor, a nossa insegurança, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança de que o Senhor pode fazer algo de bom através de nós e em nós. Oh, meu Pai, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está me ouvindo. Eu peço que o Teu Espírito Santo venha quebrar agora toda a mentalidade de fracasso, mentalidade de derrota, essa pessoa que se acha feia. Em nome de Jesus, Pai, tira esse pensamento, Pai. Todos nós somos lindos, somos maravilhosos para Ti. Pai, esse mundo julga demais a gente, esse mundo é cruel, esse sistema, Pai, mundano tem destruído muitas vidas, Pai, mas eu te peço aqui agora que o Senhor nos proteja. Nós não queremos mais ser moldados por este mundo, nós queremos renovar a nossa mente com a Tua palavra. Por isso, Senhor, eu te peço, Pai, renova a unção sobre nós. Quebra, Senhor, de dentro de nós, Pai, esse orgulho, esse egoísmo, essa vontade de querer pecar, essa vontade de querer ser independente. Não, meu Deus, não deixe ser assim, meu Pai. Nós queremos viver na dependência, queremos confiar que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Pai, quantas pessoas agora se sentem como Gideão? Elas se sentem pequenas, fracas, as menores da sua casa. Eu sei que tem pessoas aqui, meu Pai, que são os únicos convertidos dentro da sua própria família. Não tem ninguém orando por eles. Eles estão aqui orando comigo, meu Pai. Eu te peço, fortalece os teus filhos, Senhor.
Não deixe eles olharem para trás, não deixe eles retrocederem por causa das pessoas ruins, por causa de pessoas que não torcem por esse homem, por essa mulher. Oh, meu Pai, nós queremos olhar somente para Ti, Senhor. Levanta, meu Deus, uma geração de homens e mulheres que não dependem da aprovação dos outros, mas dependem unicamente da Tua presença, porque ela é a garantia da vitória. Deus, eu intercedo agora por cura, Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui com feridas emocionais, causadas pela comparação, pelo sentimento de rejeição, pelas palavras que disseram para eles que eles não são bons o suficiente. Cura, meu Deus, a alma abatida, Senhor. Quantas pessoas agora já não têm mais alegria de viver? Restaura, Senhor, a alegria da salvação. Traga paz, Senhor, àquele que está ansioso, aquele que hoje vive atribulado, preocupado, muitas vezes não consegue se encaixar e ele então acha que está excluído dos outros, que ninguém o ama, mas na verdade é o Senhor que está protegendo, é o Senhor que está guardando os teus filhos. Por isso, meu Pai, eu te peço, vai na frente, Senhor, vai abrindo caminhos, assim como o Senhor abriu o rio Jordão diante de Elias, depois abriu também diante de Eliseu. Oh, meu Deus, abre portas fechadas pelos homens, Pai, mas o Senhor é poderoso para abrir. Em nome de Jesus, meu Pai, eu declaro a vitória para o teu povo. Assim como o Senhor fez milagres no passado, eu creio que o Senhor está fazendo milagres hoje. Aleluia! Nós declaramos a vitória e nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Oh, meu querido, minha querida, se você está ouvindo essa oração e você sente aí no seu coração um desejo de se aproximar de Deus, de ter uma vida de intimidade com Jesus, não de fachada, não porque os outros têm, mas porque você mesmo quer ter essa experiência com Deus. Então eu te convido agora, continue com seus olhos fechados e repita essas palavras comigo, mas de todo o seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que o meu pecado me separa de Ti. O meu pecado Te levou para a cruz, mas ao mesmo tempo eu creio na graça e na misericórdia de Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus ao terceiro dia, e hoje o Senhor está sentado à direita de Deus. Ó Jesus, intercede por mim, venha ao meu encontro, Senhor. Eu abro o meu coração para Ti, eu Te peço perdão, eu creio no perdão que o Senhor liberou sobre mim e eu também Te peço, me socorre, transforma minha vida, muda minha história, Jesus. Eu confio somente em Ti a partir de agora e eu quero ser um fiel seguidor. Eu quero Te seguir por todos os dias da minha vida. Em Teu nome, Jesus, eu creio na minha libertação, na minha salvação. Eu creio que o Senhor me ama e que o diabo é mentiroso. Eu tomo posse, Jesus, do Teu amor por mim, que nunca acaba e nunca acabará. Em Teu nome que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meu Pai, receba, Senhor, o coração deste homem e desta mulher. Eles oraram aqui de todo o coração, Pai. Que o Senhor possa realmente escrever o nome deles no livro da vida, que eles nunca mais tenham uma vida de derrota, uma vida de fracasso, mas que o Senhor transforme o coração, transforme a vida deles, Pai, em todas as áreas. É o que eu Te peço. E que esta oração de hoje, meu Deus, possa alcançar milhares e milhares de lares no Brasil e fora do Brasil. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, antes de você compartilhar esta oração, deixa eu te contar rapidinho um sonho que Deus colocou no meu coração. Irmãos, há muitos anos atrás, Deus me chamou para consolar as pessoas. E graças a Deus, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que foram abençoadas com essas orações, receberam milagres e isso me alegra bastante. Mas sabe, irmãos, a necessidade das pessoas é muito grande. E foi pensando nisso que Deus colocou no meu coração o desejo de consolar as pessoas em outras áreas, através de alimentação, roupas, ajudando pessoas carentes não somente no Brasil, mas também em outras nações. E graças ao Senhor, nós temos ajudado crianças carentes nas Filipinas, na África, no Níger, que é o segundo país mais pobre do mundo, e também em outros lugares, isso sem falar dos pastores e missionários que esse ministério tem abençoado tanto. E sabe o que é mais especial? Agora você pode fazer parte disso.
você pode também ajudar diretamente essas pessoas através de uma pequena contribuição e como forma de agradecimento, eu vou te dar 3 livros que eu escrevi com muito carinho que com certeza vão te abençoar espiritualmente. E eu vou enviar diretamente aí no seu e-mail. Então, para você participar dessa obra de amor, essa obra que vai alcançar ainda mais vidas, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, ou então você pode acessar diretamente www.evangelho.com.br, tá bom? Clique no link aqui embaixo agora e eu conto com a sua ajuda para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero lá.